Boa tarde, criaturas concurseiras. I will be back. Pessoal, deixa eu me apresentar. Sou Diego Nogueira, farmacêutico, tradutor de concursês e professor de conhecimentos específicos em farmácia e legislações da saúde. Estou fazendo esse contato com vocês para a gente adaptar as nossas aulas, os nossos conteúdos programáticos para a banca Fundatec e complementarmente às outras bancas, das questões de legislação nesse início de semana e período que estamos passando de isolamento social e nessa necessidade de utilizar uma ferramenta EAD. Então, nessa conjuntura, nesse contexto, eu te trago, como vigorense, aluno e professor, a alternativa do plano B. Então a gente está adaptando, está testando ferramentas, está buscando melhores metodologias dentro desse modelo para poder trazer um conteúdo de qualidade para vocês e que vocês alcancem a tão sonhada nomeação. Quem não me conhece ou quem já me conhece sabe que eu uso algumas metodologias em determinados conteúdos e não é diferente em legislação. Então, partindo para o plano B, eu queria só fazer um adendo a vocês para não desanimarem, não desistirem e não deixarem o estudo como segundo plano, mesmo entendendo todo esse contexto emocional e situacional que a gente se encontra, né? Eu estou nessa parte atualmente trabalhando só na docência, também não está sendo muito fácil, mas é um período de adaptação e de plano B para todos nós. Mas eu deixo um recadinho antes de começar o conteúdo específico, né, da legislação, para vocês refletirem e cuidarem o que está cercando vocês nessa média de comentários positivos, negativos, fake news e evidências e estudos. Para nós que estamos nos preparando para um concurso público ou nós que estamos preparando vocês para um concurso público, eu deixo meu recado. O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Vigorenses, vamos ajustar as velas e vamos seguir o barco, que os concursos vão desencadear depois um efeito cascata nas provas e em tudo, e eu tô aqui para ajudar vocês. Bora? Meu lema, até nomear. Vamos lá? Pessoal, a estratégia que eu uso para trabalhar legislações da saúde é o método leia. Leia, criatura, aproveita que eu estou te orientando aqui, pega a 196 a 200 e pega a 8.142. Diego, não tenho. Também pega um papel e uma caneta e vai anotando os pontos principais que eu vou te colocando, pontos-alvos, tópicos frasais, coisas importantes de cada ponto da referência e observa os mecanismos, as formas que a banca te cobra isso. O meu método ele é muito simples. O leia quer dizer que tu tem que fazer uma leitura. Vamos dronar, vamos sobrevoar a legislação olhando para os pontos principais. Fazer o que? Exercícios. Pelo menos hoje, visualmente, tu observa algumas questões de treinamentos. Eu divido questões ou exercícios em 3 modelos: QDT, QDP e QDB. QDT são questões de treinamento, são questões mais simples, às vezes retiradas da própria legislação. QDP são questões de provas de bancas do Rio Grande do Sul ou do Brasil, e QDB são as mais importantes, ou seja, são retiradas e atualizadas conforme a banca vai se modificando, se moldando, mas Fundatec tem uma característica, gosta muito de romanos, que eu já te disse em outras oportunidades, é uma questão que ela se volta para 3 questões ou 4 questões às vezes. Qual é o objetivo da nossa aula, então, hoje? É observar a evolução histórica brevemente, só descrever, dividir ela em 3 nichos para que tu entenda depois por que a Constituição entrou ou ela instituiu a saúde como direito universal, como justiça social e como uma mudança nos modelos do Sistema Único de Saúde. E depois a 8.142, que ela trata do controle social e dos recursos e das transferências intergovernamentais, né? E intersetoriais. Tá ok? Então, assim, para que tu entenda basicamente o contexto, divide o século XX. Diego, século XX, história, esses períodos. Pessoal, método fácil de cursinho.
Século XX, diminui por 1, 19, acrescenta mais zeros, tu vai ter de 1900 a 2000. Então a gente pode pegar esse cenário da saúde dividindo de 1920 a 2000. O que acontece? 1920 até 1920, esse modelo que existia de saúde, ele era o que, pessoal? Ele era um modelo assistencial, ele era um modelo individualizado e ele era um modelo excludente, ele era um modelo que atendia ou tinha médicos só para realmente a realeza, para os, os patrões, enfim, para algumas camadas da sociedade. E depois, 1920 a 1988, o que acontece? Esse modelo, ele se segmenta, ele se desenvolve num modelo meritocrático, ou seja, um modelo que trabalha dentro de um seguro social. O que é um seguro social? Carteira assinada, saúde dada, saúde cuidada, tá? Carteira assinada, saúde cuidada, 1920 e 1988. Por quê? Porque se tu trabalhasse, tu teria por carteira assinada, ou por caixa, ou por meritocracia, o direito à saúde. Ou seja, ele também ainda se caracterizava num modelo parcialmente excludente. Ele trabalharia no modelo trabalha, tem direito à saúde. No modelo anterior, se vocês forem observar, o que acontecia? Inclusive o próprio conceito de saúde, ele trazia um conceito de está saudável, está doente, está morto. Aqui vocês já têm um modelo que ele se caracteriza numa questão meritocrática, trabalho, recebo cuidado e trabalha na lógica, ou na palavra mais comum de se colocar dentro de histórico é seguro social. Ele era segurado dentro desse direito. E o que acontece em 88? Mas vocês não podem já cair diretamente na Carta Magna, né? Ou na Constituição Federal. Todo um contexto foi se tensionando, e esse breve histórico não dá para a gente ficar no detalhamento de todos esses aspectos, mas só para vocês entenderem um cenário, né? Um centenário ali, para vocês observarem esse recorte, digamos, da saúde, para vocês entenderem as legislações futuras, é que vários movimentos ou várias representações foram construindo um modelo de reforma sanitária, um modelo que inclusive tem suas bases no modelo italiano, para que se fizesse um modelo universal, né, de universalidade, ou seja, que ele eliminaria ou que ele exterminaria esse modelo excludente que ele, para uns, saúde para alguns, para poucos e demais, algumas outras alternativas, né? E o que acontece? Então, depois ele se espelha ou ele se descreve no artigo 196. Então, mas para se chegar a essa regulamentação, a essa legislação, houve vários outros cenários, né, de movimentos sanitaristas, de saúde, de busca desse modelo, novo modelo de assistência à saúde, né? Dessa nova organização político-administrativa. Então, o que acontece? Nesse cenário, a Constituição entrou propondo um Estado democrático de direito. E nesse contexto, se a gente for fazer uma análise, o que acontece? Tu pode marcar como se fosse o início do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Que anteriormente ele teve o INAMPS, teve o SUDS e assim por diante. Tá ok? Então, nesse momento, tu tem uma conjunção de todos aqueles movimentos sociais, aqueles movimentos reformistas, para que o Sistema Único de Saúde ele fosse estruturado dentro de uma Constituição, dentro de uma questão magna, para realmente provocar, para promover justiça social, dignidade e saúde à população. Pessoal, como o professor Vinícius já fez uma abordagem dentro da 196 a 200, eu só vou trazer algum reforço nesse sentido para vocês, voltado para algumas questões de treinamento, para alguns reforços ali nos pontos cruciais, porque inclusive eu acompanhei assim a apresentação e ficou bem legal, mas eu acho que vale sempre a gente retomar isso daqui e depois aplicar em questões da banca. Mas assim, ó, fazendo uma revisão breve da aula e dos artigos, o que tu percebe
E o que tu tem que marcar dentro da tua cabeça, dentro de cada artigo, estruturalmente, tá? Para facilitar a memorização desses pontos importantes. O 196, ele vai trazer a diretriz da universalidade, né? Que é doutrinária, tá? E o que quer dizer universalidade? Quer dizer que a saúde é direito de todos. Tu já abre no 196 trazendo essa característica, inclusive ela traz hoje uma grande carga com relação à judicialização por apresentar essa característica e diretriz, né? Ela também traz uma questão da saúde, né, ou conceito ampliado de saúde, trazendo ações e serviços, como que essas ações e serviços vão conseguir se sustentar, né, que seria por meio de políticas e políticas sociais e econômicas, né, porque na verdade tu também tem que entender um pouco a sequência e a ampliação desse conceito nas consequentes ou na sequência das legislações da saúde. Por exemplo, se tu pegar um conceito 1946 OMS, tu vai ver que a saúde é o bem-estar, um completo bem-estar físico, biológico e mental, e não só a questão da doença. Com o decorrer do tempo, tu vai observar que no último conceito de saúde, ele já traz um aspecto espiritual, ou seja, ele já faz uma amplitude, um olhar ampliado para a saúde no seu aspecto de biológico, psicológico, social e inclusive espiritual. Né? As legislações elas vão se conectando e se atualizando. Por exemplo, 8080 traz a educação física dentro dos seus determinantes ou do acréscimo realmente a uma vida digna e uma vida com qualidade. Né? O que o 197 vai trazer, vai reportar? Ele traz a saúde pelo Estado e iniciativa privada no modelo de poder público fazendo regulamentação, fiscalização e controle. Então, o que acontece? A saúde pelo Estado, ou o dever do Estado nesse sentido, sempre tem que se observar, sempre tem que fazer um olhar de atento para o que a banca normalmente costuma perguntar, porque ela diz para ti que normalmente o Estado deve prover ou deve ser o único responsável por essa questão do dever da saúde. Mas na prática ele é um modelo que tem o dever do Estado complementarmente pela sociedade, entidades e indivíduo. Então tem que tomar bastante cuidado em algumas questões que elas fazem com que tu tenha um risco de interpretação errônea quanto a isso. O que acontece? Pegando um exemplo prático, hoje na situação a terceirização ela entra como uma forma complementar ou suplementar, mas ela também tem atravessamentos políticos, ela tem modelos que mudam essa lógica ou conflitam, às vezes até tiram recursos do SUS nesse sentido, mas às vezes ela também ela acaba não tendo alternativa dentro da rede para fazer isso. Por exemplo, alguns exames de demanda baixa e que requeira que se faça o exame. Então acaba tendo esse processo, alguns processos não tendo alternativa se não fazer o T, né? Faz o T, terceiriza, né? O que não é a melhor maneira, mas na ausência de alternativa, o Estado não suprindo aquele serviço, aquela ação, aquela necessidade, ele vai acabar terceirizando. A regulamentação e a fiscalização e controle tem que se tomar muito cuidado na verbalização da questão, porque ela traz um aspecto de participar, né? O poder público participar da regulamentação, fiscalização e controle, ou Sistema Único de Saúde. Então tem que tomar cuidado, se atentar para o que está verbalizado nas alternativas. As diretrizes, né? Ele começa a trazer algumas diretrizes, né? Organizativas, né? Regionalização e hierarquização, a aplicação desses recursos que frequentemente vem se modificando e se reavaliando ou se muda os blocos de financiamento, como era antigamente 6 blocos, hoje são 2, né? A política ou as PECs, às vezes, que são projetos, né, de emenda constitucional que são preocupantes com relação até ao nosso cenário atual de saúde e de reclusão social, de se congelar os recursos da saúde, né?
Ele também traz no 198 o agente comunitário de saúde, o agente comunitário de endemias, com os seus aspectos gerais de plano de carreira, que ele tem que cuidar para não ser desligado por não cumprir com o que está previsto, né? Ele é regido por lei federal. Na 199 ele traz novamente a questão da participação da iniciativa privada, né? Comenta um pouquinho o capital estrangeiro e também se ele pode, por força de lei, ele pode ingressar. Na 8.080 já teve uma atualização, né, que fez com que isso se concretizasse, né, abrindo um pouco mais para algumas determinadas situações, como doação, por exemplo. Né, mas isso é um pouco perigoso nesse sentido, mas a legislação está permitida para algumas determinadas situações. E por último, o artigo mais cobrado, que é as competências do SUS, né, dentro da Constituição, que ele traz um cuidado, os cuidados, as práticas e as competências que esse sistema único tem perante a sociedade, perante o usuário. E as bancas gostam muito de misturar ou mesclar o que ele participa, o que ele compete, o que ele controla e o que ele executa. Esses 4 verbos têm que ser estar muito bem claros na tua cabeça para que não haja risco de tu perder uma questão que tu estudou. Então, da Constituição, o que vale a gente dar uma observada ou reforçada nesse sentido? Te falei do escopo geral dos artigos e agora a gente pode fazer uma revisão rápida, né, dos pontos principais. O 196, já te falei ali, direito de todos, né, acesso universal, universalidade, né? Dever do Estado, te falei que esse dever ele é do Estado, um dever do Estado, o Estado é o responsável e a sociedade, entidades e indivíduos são corresponsáveis, né? Não exclui a responsabilidade de nenhum dos outros envolvidos. A garantia das políticas sociais e econômicas, ela traz o quê? Um equilíbrio ou uma somatização de questões sociais sendo levadas para lá que se somem a uma sustentabilidade dentro desses processos para que se garanta o direito desses usuários, de toda a população, de toda a comunidade, de toda a sociedade dentro da Constituição Federal. Visando reduzir riscos de doença. Redução de risco. Redução de risco igual prevenção, ou seja, modelo preventista, ou seja, vou evitar trabalhar na base, né, do processo, nas bases de saneamento, alimentação, atenção básica, cuidado domiciliar, educação e saúde. Todos esses métodos, essas ações, elas vão trabalhar para que não se extrapole, não se sobrecarregue a média e alta complexidade e realmente se resolva. Inclusive, se sabe que 80%, 75% a 80%, dependendo dos estudos, sabe-se que a atenção básica conseguiria suprir todas essas necessidades de saúde, né? E ações de saúde para promoção, proteção e recuperação, né? Que é sempre o modelo desses tipos de ação, promover saúde, né? Divulgar, trabalhar informações, proteger, né? Imunização, trabalhos de conscientização, orientação, cursos, inclusive para os trabalhadores, e também ter um trabalho de recuperação, né? Dependendo da situação de saúde, às vezes poder recuperar e recolocar um indivíduo na sociedade, seja por uma questão social, psicológica, vício e assim por diante. Então, falando para vocês da questão das alternativas, de trabalhar um pouquinho uma QDT, né, uma questão de treinamento, só para vocês visualizarem, elas são ainda no nível básico, no nível fácil, porque muitas pessoas estão iniciando seus estudos, né? Costumo dizer que existem três indivíduos dentro da preparação, que é o aluno, o estudante e o concurseiro. O aluno ele está ingressando, primeira vez que se encontra na nossa aula, e ele precisa começar a conhecer linguagem de banca e aprender como trabalhar tanto a parte teórica quanto a aplicação nas questões. Eu tenho um estudante,
que já é uma pessoa que já realizou alguns concursos, já tem algumas habilidades dentro do seu conhecimento teórico, já domina alguns assuntos, mas que ainda precisa ser lapidado alguns cuidados, principalmente com bancas como a Fundatec. E eu tenho um concurseiro que normalmente ele se foca mais dentro das questões que eu trabalho, ou no mapa mental ele já está no nível do resumo e das questões, mas sempre é válido tu olhar para questões de treinamento. Então vamos para a primeira. O Sistema Único de Saúde tem como princípio a saúde como direito de todos, salvo imigrantes. Modelo de questão de banca, muito fácil, porque tu está ainda com a tua memória de curta duração ativa, tu recém passou pelo artigo, então também facilita esse processo, mas não é a observação do conteúdo e sim das estruturas de banca. Salvo, né, advérbios, negação, totalidade como todos, todas essas palavras têm que ser sublinhadas e referenciadas dentro de uma questão de banca, principalmente Fundatec, porque ela é a ponto diferencial. Aqui vocês estão vendo que ela está muito fácil, então ela está falsa porque não tem exceção dentro do direito, ou seja, ela é de todos, né, conforme a universalidade. O dever do Estado está amparado no princípio da reserva do possível. Aqui tem uma mescla do direito com a questão da legislação da saúde, que ele traz um pouco daquilo que eu falei para vocês. O Estado, ele não consegue, em determinada situação, resolver ou ter aquele dever de 100% cumprido. O dever é do Estado verdadeiro, mas ele não vai, às vezes, dependendo de recurso, dependendo de situação atual, né? A gente tem exemplos de estados, enfim, com toda uma questão fiscal, uma questão de repasses e uma questão de dívida que acabam, digamos, ficando amparados numa situação de princípio da reserva do possível, ou seja, estou com isso de recurso, estou com isso de plano X de saúde, e o meu plano de saúde é esse, eu vou ter que adaptar algumas situações. Então está verdadeiro. As ações e serviços são garantidos através de políticas especiais e econômicas. Políticas especiais e econômicas. Pessoal, uma palavra define a questão. Eu desatento, ou alguém desatento, erra a questão às vezes por não perceber que uma palavra está trocada. Na prática, o que seria? Políticas sociais e econômicas. É muito fácil porque as questões iniciais de treinamento, depois elas virão um pouquinho mais rebuscadas, tá? Mas é só para tu perceber que ela é falsa porque ela tem uma palavra apenas trocada. Então, tu tem uma exceção, tu tem uma mescla de legislações e de interpretação, e ali, por último, tu tem uma troca de palavras, né? E por último, a Constituição apresenta a saúde como um direito do cidadão garantido por políticas sociais e econômicas, verdadeiro. Por quê, pessoal? Essa daqui é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiou, colou e seguiu como verdadeira. Né? Pode pensar em um modelo de romanos como se fosse a Fundatec. Então, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Escreva do lado das alternativas, a certa, a errada, para não acontecer o que acontece normalmente pós-concurso. Diego, aconteceu isso, isso, isso. E se tu fizer esse trabalho de escrever do lado, vai te facilitar. O 197, ele traz a relevância pública, as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre regulamentar, fiscalizar e controlar, devendo essa execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Bem, o que é importante? Relevância pública, a importância pública dessas ações e serviços de saúde, essa relação público-privada, né? Ela tem que ser às claras, ela tem que estar bem estabelecida pela sua relevância, né? O que acontece? Esse poder público ele tem que regulamentar, fiscalizar e controlar essas execuções, né? Estar transparente nessas atividades, tanto quanto a administração a direta, quanto uma administração ou um serviço ou uma ação terceirizada, né? E ela também trabalha a pessoa física, CPF, ou a pessoa jurídica, CNPJ. Então, na verdade, quando tu tem essa situação de terceirização ou complementariedade, o que vai acontecer? Esse ente que se ingressa dentro do Sistema Único de Saúde, ele vai ter relevância pública e ele vai ter responsabilidade pública, ou seja, ele vai ter
que cumprir princípios e diretrizes que estão propostos dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde. Dentro dessa questão, para a gente pensar ação de relevância pública, as ações e os serviços de saúde cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua promoção, proteção e recuperação, regulamentação, fiscalização e controle, descentralização e universalidade, regionalização, descentralização e fiscalização, regulamentação, descentralização e controle. Ora, vimos agora há pouco, então, regulamenta, fiscaliza e controla, né? Ok? Bem tranquilo, né? Mas tem que tomar cuidado, principalmente letra A, ou se realmente está claro para ti essa legislação. 197. A Constituição Federal de 88 estabelece que suas são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, né? Ele trouxe todo aquele enunciado, de regulamentar, fiscalizar e controlar, devendo sua execução ser feita. Como que ela deve ser feita, né? Essa execução? Diretamente ou por meio de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado? Princípio verdadeiro. Por empresas filantrópicas exclusivamente em convênio com o governo federal. Pessoal, exclusivamente, advérbio, ele está fazendo exclusão, está fazendo restrição dentro da questão. Sublinha, não fecha, não condiz com a legislação, falsa. Pelos estados que poderão estabelecer convênio desde que, né, condicionante, autorizados pelo governo federal, falso. Não tem nexo. Diretamente pelos serviços terceirizados contratados unicamente pelo governo federal, não, é descentralização com direção única em cada esfera de governo. Cada um deles tem a sua autonomia, né, dentro das suas estruturas para os serviços, né. Por pessoas físicas, desde que credenciadas pelo Ministério da Saúde, nada a ver, né? Então, na verdade, essas quatro alternativas, as últimas quatro, elas estão erradas, e a outra, ela condiz praticamente, só mudou algumas palavras da referência, diretamente ou por meio de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Tá bom? O 198, pessoal. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, princípio doutrinário, e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, ou seja, diretrizes dentro das ações e serviços de um sistema único. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Participação da comunidade. Vamos lá. A rede regionalizada, essa rede hierarquizada, ela traz o quê? Um processo de esferas, né, de hierarquia, né, União, Estado, municípios, né, referências dentro dessa hierarquização, ou seja, eu tenho uma secretaria estadual, eu tenho uma secretaria municipal, e ela tem que ser loco-regional, ou seja, local, região, território, características, comunidade, né, ter toda essa conjuntura de controle, de gestão, de hierarquia e localidade, ou seja, regionalidade, em sistema único. Sistema único nos seguintes sentidos: todos devem seguir ou devem se normatizar dentro dos princípios e diretrizes do Sistema Único, ou seja, do SUS. Eles têm que ter uma fluidez e homogeneidade dentro desse modelo de Sistema Único, trazendo alguns aspectos, trazendo algumas diretrizes, uma direção, uma linha para alguns determinados eixos de prática. Descentralização, ou seja, cada ente, cada parte não se centralizar em um único processo. Uma direção única, aquilo que eu falei para vocês, em rede, ele tem os seus mecanismos de direção, né? Referência contra referência, a Secretaria Estadual, suas responsabilidades, ou em cada esfera de governo, União, Estados e municípios. O atendimento integral, a integralidade, ou seja, atender todas as necessidades de saúde que competem ou que chegam,
né, por porta de entrada ou por nível de complexidade dentro do Sistema Único de Saúde. Priorizando com obrigatoriedade, não, com prioridade para as atividades preventivas, ou seja, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, eu tenho integralidade com prioridade nas preventivas, sem prejudicar a assistência. Participação da comunidade volta depois novamente em algumas outras legislações, mas ele reforça o quê? Que a comunidade tem voz, que a comunidade, que a sociedade, que a comunidade, que as representações, elas têm o papel dentro da construção das políticas sociais, dentro das políticas públicas, dentro das políticas econômicas. Elas vão levar as demandas do determinado território, comunidade ou cidade. Isso também está relacionado muito nas questões para se falar do aspecto do controle social, que é o que normalmente vem mais explícito quanto à instância, espaço, conferência, dentro da 8.142 de 90. Uma questão para a gente pensar. Quanto à Seguridade Social, assinale a correta. Seguridade Social, né? Assinale a correta. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas com acesso preferencial aos mais pobres. Ele cria um diferenciado, um diferencial, uma exclusão, uma inclusão, e está falsa. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constituem um sistema único. Outra característica muito comum de banca, La Salle, Fundatec e algumas outras, é retiradas de prefixo para, na desatenção do aluno, extrair pontos que ele saberia. Então, na verdade, é uma rede descentralizada, não centralizada, e constitui um sistema único. A União aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde valor não inferior a 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. Diego, essa eu não sei, dá uma segurada e vai para as outras. Se tu não passou pelas percentuais que normalmente é para cada ente, tu vai ter que ver se tem dentro de outras legislações específicas, ele tem uma legislação específica para esses valores de repasses, ou tu vai ter que seguir e voltar. Não marque e depois desmarca no final, que 70% das vezes tu perde a questão. As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade. Falso, negação sendo utilizada para te atrapalhar. Contarão com a participação da comunidade, é uma diretriz dentro da Constituição e dentro depois das legislações orgânicas, tá? Orgânicas da saúde. A assistência à saúde é exclusiva do poder público. Falso, né? Exclusão também, tá? Ou única, né? Tá errado, tá ok? A União aplicará 15%. Se tu for observar, fazendo U15, E12, M15, tá? Depois eu posso te mostrar um slide ou mais para frente ver se vai cair questões específicas nisso, porque ele mudou algumas legislações para trazer os percentuais e ela não está explícita para ti, tá ok? Dentro do 198, tá? Ele traz os recursos do orçamento da Seguridade Social e ele vai começar a trazer a emenda constitucional 29 para quê? Para os recursos, para a captação, para o repasse, né, para os valores, e ele não traz mais tão explícito como é que ele não traz ali os cálculos, nem as questões das condições, dos percentuais e assim por diante. Então, essa parte do 198, 157, 59, 55, ele só vem citando aqui para ti, tu vai só dronar ele observando ali que tu, se tivesse explícito a emenda constitucional 29, a gente entraria no detalhamento desses repasses, do financiamento e assim por diante. Tá bom? Agora, dentro do inciso 3º, a gente tem que fazer um olhar, né? Mas ele ainda está trazendo, ó, a lei complementar reavaliará a cada 5 anos as questões dos repasses e da questão financeira, mas também reporta tudo dentro da emenda constitucional 29, tá? Fiscalização, avaliação e controle de despesas da saúde, tudo incluído pela 29.
E aí não está explícito no teu edital. Tá? O que eu preciso que tu olhe ainda dentro do 198? No inciso 4º, 5º e 6º, a questão do agente comunitário de saúde e do agente comunitário de endemias, porque tu também tem no teu edital a PENAB, que também faz algumas alterações, inclusive nos procedimentos desses agentes, né? Mas o que tu precisa guardar desses incisos? Ó, que o gestor local ele pode admitir, ou seja, o gestor local vai fazer a escolha desses agentes comunitários, a forma com que ele quer fazer o processo seletivo, desde que seja público, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições do local, né? O que mais? Ele vai ter de regime jurídico federal, tá? Ele é amparado e tem o seu escopo de regime dentro do âmbito federal. E a regulamentação das atividades desse agente também, tá? E também ele traz algumas outras emendas ali, a 5.1, a provisória 297 e assim por diante. É uma categoria que luta muito, tem muita importância dentro do Sistema Único de Saúde, né? Principalmente não só no aspecto de atendimento, de cuidado domiciliar, mas também como referência dentro da unidade, né? Vínculo, né? Um profissional indispensável para um sistema de saúde que funcione. Além dessas hipóteses, o que acontece? Ele exerce função equivalente às suas funções, né? E ele pode perder o cargo no descumprimento dos requisitos específicos, como todo o servidor ele tem suas avaliações ou ele as características ou as exigências que o cargo prevê. Né? Já teve discussões, inclusive, se o agente deveria ou não morar dentro da comunidade, por alguns outros aspectos, já se fez várias discussões nisso. Então, ele vai ter que cumprir os requisitos solicitados pelo gestor e pelo que está previsto nas leis federais para ingresso nesse cargo, né? Nesses cargos, no caso, que é o agente comunitário de saúde, o agente comunitário de endemias. O 199, ele traz assistência à saúde, é livre, a iniciativa privada é livre, essa liberdade traz todo esse cenário que a gente percebe hoje, né, que acaba sendo mais do que complementar, né, e a gente está em um confronto político, social e econômico também, que mexe um pouco com esses aspectos, né, mas que vale a tu guardar dentro da tua prova 199. A iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde de forma complementar, né? Que mais? Segundo as diretrizes deste, ou seja, ele vai ter que cumprir, isso é importante tu cuidar, porque ele vai, quando ele se insere dentro do SUS, ele segue diretrizes e princípios, né? E ele vai ter um contrato de direito público, né? Ele tem que estar ciente e todos a par dessa questão que ele vai ser um ente público, tendo preferência, ou seja, preferencialmente entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, sem fins lucrativos. Cuidado quando falar de destinação, encaminhar recurso, fornecer recurso, doar. Ó, é vedado a destinação de recurso público para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos. É vedado destinar recurso, não é vedado que ele participe de forma complementar do SUS. Essa é a transparência, a claridade, o entendimento que tu tem que ter e cuidar, que é a misturança no 199, tá? Então, ele participa, ou a iniciativa privada participa de forma complementar, mas ela não pode receber recurso público para auxílio ou subvenção, né, com fim lucrativo. Qual é a preferência de instituição para complementar o SUS? Sem fins lucrativos. Inciso terceiro, ele é vedada a participação direta ou indireta de empresa ou capital estrangeiro na assistência à saúde no país, salvo, exceto, todavia, em alguns casos, ou seja, nos casos previstos em lei, salvo nos casos previstos em lei, ou seja, abre uma possibilidade para algumas situações. Onde é que isso fica explícito e atualizado legalmente? Na 8.080 foi atualizada, trazendo essa liberdade de injeção de capital estrangeiro, né, ou de estrangeiros dentro do Sistema Único de Saúde, porém ele tem alguns preceitos, algumas situações que ele pode se inserir dentro do Sistema Único de Saúde.
né, que é previsto em lei, que foi inserido na 8.080. E isso é importante. Vou te dar uma sugestão. Se tu está com material, se tu não está, tu vai ter que cuidar da legislação. Por quê? Porque tu baixa da internet uma legislação que está desatualizada e ela não consta as atualizações que foram realizadas. Então, tu vai lá, tu coloca legislação atualizada, né? Pega do diário, pega a da referência e revisa, vê se ela está fechando, dá uma observada nisso, não pega qualquer legislação para tu não correr risco de pegar uma legislação desatualizada. O inciso 4. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitam a remoção dos órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vetado todo tipo de comercialização. Então, não pode comercializar nem sangue, nem derivados, plaquetas, né, plasma, transplante muito menos, ou seja, a lei ela tem condições e requisitos especiais, depois cada uma com as suas particularidades, e ela não permite que se comercialize esses órgãos ou esses fluidos. Tá? Uma questão da 199 da Constituição da República Federativa do Brasil, a assistência à saúde ela é livre à iniciativa privada e pede para te analisar as alternativas. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Contrato, direito público ou convênio. Preferência, não obrigatoriedade, entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei, todas verdadeiras. Vamos lá. Segundo a Constituição de 88, a destinação dos recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos é permitida de forma restrita, ou seja, está liberado, falso. Permitida de forma restrita, ou seja, com algumas restrições, falso. Ela é proibida, verdadeiro. Não pode destinar nunca, falso. Né? Não pode destinar, não pode destinar. É proibido destinar. Permitida desde que comprove o auxílio. Permitida desde que o Poder Legislativo solicite. Ambas falsas, né? E o artigo que mais cai, pessoal, é o artigo 200. Ele traz o quê? Ao sistema de saúde compete além das suas atribuições, ou outras atribuições, das suas atribuições. Vai a competência, quais são suas competências? Ou seja, quais são suas atividades, quais são suas competências dentro da Constituição Federal, do Sistema Único. Ele vai controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, controlar e fiscalizar procedimentos, participar da produção de medicamentos, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Aí é o grande nó, é o grande risco que às vezes o candidato passa, que ele não consegue perceber as mudanças verbais que existem dentro das questões e a banca consegue te tirar a alternativa mesmo tu sabendo. Então cuida, te atenta, sublinha a verbalização quando falar de competências, atribuições, funções, deveres e direitos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ela executa, porque tu sabe, inclusive na 8.080, que ela traz até os conceitos e que o SUS executa esse processo e hoje, mais do que nunca, está executando dentro dessa pandemia de Covid-19, né? Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Pessoal, o Sistema Único de Saúde, ele é formador, ele traz, exemplo, residência, formação em serviço, né? Ele vai ordenar, ele vai trazer a formação do profissional de saúde para dentro do sistema, tá? E ele vai ordenar a forma com que esses recursos humanos devem se formar, né? Que políticas devem ser inseridas, o que tem que ser colocado como pauta dentro dos modelos acadêmicos, enfim, em todas as instâncias de ensino, né?
participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, né? Ou seja, ele tem uma participação na formulação, né? Ele não formula, né? Quem formula é legislativo, quem executa é executivo. Então, cuida essas verbalizações, essas misturas de referências para não acontecer problemas, tá? Incrementa em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Ele traz participação, ele complementa, ele faz contribuições dentro do desenvolvimento científico e tecnológico, seja por instituição, seja por, às vezes, profissionais emprestados, seja por colaboração e assim por diante. Fiscaliza e inspeciona alimentos, compreendidos o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, né? Fiscaliza e inspeciona, fiscalização e inspeção, alimentos e bebidas e águas para consumo humano. Sempre que tu botar um alimento na boca, botar uma água na boca, ou aquelas pessoas que reclamam e dizem que não usam o SUS, elas têm que parar e fazer uma reflexão, porque senão elas não vão poder nem se alimentar nem comer. Quando tu comer ou quando se alimentar ou beber, tu vai dizer obrigado SUS, thank you SUS, porque é ele que vai fiscalizar e colocar um alimento adequado, um alimento que não está contaminado, vai colocar uma água potável, vai fazer todo esse procedimento para que tu tenha uma vida saudável, uma vida digna, uma vida com qualidade. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. O que acontece? Ele faz esse controle, uma visa local, né? O que acontece? Por exemplo, farmácias, eles têm todo um controle por formulários de medicamentos psicoativos que devem ser entregues para vigilância, mensais, trimestrais, semestrais. Algumas receitas, elas necessitam que a vigilância recolha ou a gente entregue lá para a vigilância, né, que são os receituários amarelos, como exemplo a Ritalina, e assim por diante, ou seja, ela participa desse controle, né, e ela colabora na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho, né, ela está sempre, o SUS está sempre fomentando ferramentas, cursos, capacitações nesse sentido, para qualidade de saúde, tanto do meio ambiente quanto do trabalhador. Então, vamos a uma questão do 200. Informar verdadeiro ou falso ao sistema de saúde compete, além de outras atribuições, nos formatos da lei. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Incrementa a área de atuação o desenvolvimento científico verdadeiro. Fiscaliza e inspeciona alimentos, compreendidos o controle de seu teor nutricional, com exceção de bebidas e águas para consumo. Com exceção de bebidas, olha ali de novo a mesma terminologia, pessoal. Por que eu reforço nas de treinamento essas questões? Para que tu comece a enxergar o que as bancas mais cobram. Participação no controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Verdadeiro. Colaborar na proteção do meio ambiente, salvo o ambiente de trabalho. Falsa. Mesma construção da anterior que estava falsa, que eu tinha te mostrado. Então, letra C, V, F, V, F. Pessoal, apesar de ser um conteúdo que ele já está descrito, né, e já está colocado ali, eu quis trazer esse olhar um pouquinho de fazer esse introdutório lá, voltando brevemente à história do SUS, trazendo a Constituição para vocês com um formato de questão de treinamento. E eu acho que assim, eu vou dar continuidade no próximo vídeo na 8.142 e acredito que eu vou ter que me inserir também né, na 8.080 e Pacto pela Saúde e também pensar em estruturas para que vocês possam exercitar essas questões, essas legislações que eu devo dar um feedback, um retorno até sexta-feira. Então agradeço demais a atenção e o carinho e a resiliência de vocês nesse processo aí. Contem conosco. E criaturinha, até nomear, não te entrega, não vai ter Covid-19 que vai derrubar a Vigorense. Bora, vamos estudar. Bons estudos até nomear.